Bom, domingo passado eu trouxe uma palavra a respeito de prioridade, em que nós ouvimos aquilo que Deus tem para falar conosco a respeito de prioridade. E fica sempre aquela pergunta: vale mais a pena nós tomarmos conta das nossas coisas ou Deus tomar conta das nossas coisas? Fatalmente, certamente, Deus tomar conta das nossas coisas, não é verdade? Amém. O duro é que muitas vezes a gente não deixa Deus tomar conta das nossas coisas. Nós tomamos conta da nossa própria vida. Então, eu quero seguir falando nessa noite, compartilhando com a igreja a respeito de minhas prioridades ou prioridades de Deus. Nós sabemos que somos guiados por nossas prioridades. Ninguém faz nada diferente da prioridade que tem. Nada. E inclusive quando você não quer fazer alguma coisa, a sua desculpa é tecnicamente perfeita. Do tipo: deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Foi o que Jesus Cristo ouviu quando indagou um certo cidadão: vem e me segue. Ele tinha outras prioridades. E Jesus Cristo segue dizendo a mesma coisa. Não acha que Jesus Cristo parou de falar vem e me segue. E não acha que as respostas têm sido diferentes ao longo do tempo. Uma, como Pedro saiu imediatamente daquele barco e o seguiu. E outra, como essas outras pessoas, colocou prioridades acima do chamado de Jesus Cristo, acima da obediência a Jesus Cristo. Que nós possamos estar conforme esteve Pedro, conforme esteve Tiago, conforme esteve aqueles discípulos no qual Jesus Cristo chamou: vem e segue-me. E eles imediatamente o seguiram. Amém. Então, minhas prioridades ou prioridades do meu Deus? E eu escolhi aqui um texto que ilustra bem com relação às prioridades, quando nós decidimos pelas coisas de Deus, o que Deus faz com as nossas coisas, que está em 1 Reis, no capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3. Foi a respeito do que Salomão pediu para Deus. Deus aparece para Salomão em um sonho e diz para Salomão: me pede e eu vou te dar. E Salomão pediu. Então, 1 Reis, capítulo 3, verso 3. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. E diz assim a palavra, e ficou registrado, para que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor no que aconteceu no passado. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que quiseres e eu te dê.
Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Verso 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzi-lo. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, o teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pedistes esta, e não pedistes longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que eu faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pedistes eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andardes nos meus caminhos e guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome mais uma vez. Agora, Pai, por causa da tua palavra que temos, ó Pai, livre acesso. E louvamos também o teu nome porque o Senhor está aqui conosco. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Espírito Santo está conosco e está em nós. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo, que aqui está e em nós habita, possa dar-nos entendimento, discernimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Que não venha a ser, ó Pai, apenas uma reunião, mas que o Senhor possa falar conosco e que nós, ó Pai, possamos ser moldados, ó Pai, pela tua palavra. Tudo aquilo, ó Pai, que não é teu, que não tem harmonia contigo, seja lá a obra da carne ou das trevas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E enquanto for eu falando, Senhor, que o Senhor mesmo possa ir em cada coração, ensinando da plenitude aquilo que o Senhor tem e quer para cada um de nós. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a igreja pode se sentar. Esse texto é bastante interessante para ilustrar que quando o ser humano volta-se para as coisas de Deus, Deus volta para as coisas dele. Quem está me entendendo? Amém. Quando você se dispõe para o reino, se dispõe para Deus, se coloca inteiramente à disposição de Deus com o coração reto, Deus satisfaz os desejos do teu coração. Amém. Isso nós precisamos entender, porque ao longo da vida nós vamos mudando as nossas prioridades, como eu disse no domingo passado, não quero repetir, mas as coisas que são postas para nós ao longo do dia,
da nossa vida faz com que nós mudamos um pouco as nossas prioridades. Como do tipo trabalhar, estudar, ser próspero, tudo isso é muito bom. Só que eu vou te falar o seguinte, meu amado, tudo isso vai ficar. Existe a teologia da prosperidade, e Deus dá mesmo. Carro, fazenda, carro, porque Deus é Deus de grandes coisas. Se você entra dentro do propósito dele, Ele te abençoa. E Ele te dá formação, Ele te dá eloquência. Só que existe uma coisa que não é tão boa assim, é que tudo isso vai ficar para trás. Quando você for levado ao tribunal de Deus, os salvos, nós seremos levados ao tribunal de Deus, nós salvos, não para ser julgado para salvação ou não, mas para ser julgado para recebermos os nossos galardões. Então você vai comparecer diante do tribunal de Deus, e Deus não vai te perguntar quantas casas você conseguiu na terra, nem quantos carros, nem quantos diplomas, nem quantas faculdades, nem quantas línguas você conseguiu aprender lá. Tudo isso vai ficar aqui. Ele vai perguntar quantos discípulos você fez, quantas pessoas naquele dom que eu te dei, por exemplo, de diaconia ou de cantar, quantas pessoas você passou isso para frente, você ensinou outra pessoa aquilo que eu te dei, que é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, Jesus Cristo estava dizendo a respeito disso. Ele coloca um dom em você, e você precisa multiplicar esse dom em outras pessoas. E tem pessoas que pensam assim: bom, essa pessoa, ela não tem uma vida totalmente correta, porque ela faz isso, aquilo, e aí ela fica com medo de passar para aquela pessoa aquilo que ela aprendeu, e aí esconde. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque erro todo mundo tem. A gente precisa compreender o coração da pessoa, se está ligado a Deus ou não. Amém. Se o coração da pessoa está ligado a Deus ou não, essa pessoa, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Amém. Então você tem essa incumbência diante de Deus, e é isso que Deus vai te julgar. Se você está formando outra pessoa daquilo que Deus te deu, é isso que Deus quer saber de você naquele dia. Então por que eu estou falando isso? Porque conforme a gente acorda de manhã, é tanta coisa para fazer, nossa prioridade vai mudando. E aí a gente acha que a gente foi criado para trabalhar naquele emprego, para formar naquela faculdade, para fazer aquilo, para ser bem sucedido nessa coisa, naquilo outro, e o propósito principal e fundamental no qual Deus nos criou vai ficando de lado. Vocês estão me entendendo? Amém. Bom, Salomão buscou então a prioridade de Deus. Ele deixou a prioridade dele de lado, buscou a prioridade de Deus. E eu quero explicar de alguma maneira como que é buscar as coisas de Deus. E eu quero começar explicando o que eu posso dizer, mostrando quando você não está buscando a prioridade de Deus. Para facilitar, eu penso, vou fazer um negócio de maneira inversa, para você entender que quando você não está buscando as prioridades de Deus, quando é proposto para você desempenhar alguma coisa no reino, e você dá aquela desculpa tecnicamente correta para sair daquela situação.
São aquelas desculpas que você não tem o que falar para a pessoa. Você vai falar o quê? Deixa de estudar? Deixa de trabalhar? Não, você está doente, você não pode vir, você está doente. Cara, seu pai morreu, como é que você não vai lá enterrar seu pai? Sabe aquelas desculpas que você fala assim, bom, e agora, o que eu falo? Mas Deus está provando o coração. Amém. E aí Ele sabe se você está colocando isso como desculpa para não obedecê-lo, ou se realmente é verdade. Vocês entenderam então como é não buscar o reino de Deus? Como é não buscar as prioridades de Deus? Então, fica isso guardado no nosso coração. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de me explicar o porquê que eu não vou fazer, você toma muito cuidado para saber se você não está escondendo atrás disso, para não fazer aquilo que Deus está colocando na sua mão para fazer. Amém? Amém. Então, é um erro que nós somos levados a cometer, por um simples fato. Porque o pecado, ele entrou na carne, na humanidade. E de lá para cá, os nossos objetivos são diferentes dos de Deus. Por isso que eu pedi para cantar essa música de novo, que a gente cantou por último. Porque Jesus Cristo, quando Ele veio e morreu e ressuscitou, foi para nos reconciliar com Deus. Foi para fazer com que as nossas prioridades sejam conforme eram no Éden, de comunhão com Deus. Por isso, um motivo bem maior que o nosso. Tudo aquilo que você me argumentar que seja da carne é bem menor do que louvar e adorar a Deus. Qualquer coisa que você quiser me argumentar, tamanho é a beleza de louvar e adorar a Deus. Amém. Agora, tem pessoas que vão ter um senso de valor diferente, mas para nós, qual o valor que vale? O que nós pensamos ou o que Deus pensa? Certamente o que Deus pensa. Amém. Amém. Tanto é que Deus, na viração do dia, foi ao encontro de Adão e Eva e não encontrou. E todos os argumentos que Adão e Eva deu para Deus não foi satisfatório. Por quê? A base do que vale é o que Deus estabelece. Amém, irmãos? Amém. No verso 11, 12 e 13, diz assim: disse-lhe Deus, já que pediste essas coisas, não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, nem pedistes, mas pedistes entendimento para discernirdes o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedistes eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis e todos os teus dias. Então, aqui está muito claro de como Deus pensa com relação às nossas decisões. Toda vez que nós optamos pelas coisas do Senhor, Ele optará pelas nossas. Amém. Toda vez que nós optarmos pelas coisas do Senhor, Ele optará pelas nossas. Amém. Nós precisamos nos convencer disso. O que eu penso é que
muitas vezes o nosso imediatismo nos atrapalha com relação a tomar posse das bênçãos, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Eu saio para um evangelismo e fico lá 1 ano, 2 anos, e de repente quero ver as coisas acontecer, e às vezes Deus faz mesmo. Às vezes Deus faz em 1 mês, em 1 dia, né? Mas às vezes Deus está preparando para algo melhor, e Ele às vezes quer esperar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Olha bem o que aconteceu com Abraão. Não foi do dia para a noite. Deus de alguma maneira vai ali moldando a nossa fé. Nós precisamos confiar no que Deus disse. Amém. Se Deus disse, Ele cumpre. Amém. Eu creio. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, de 4 a 8. Eu queria que os irmãos pudessem abrir. Se está escrito aqui, é porque é verdade. Salmos 37, 4 e 8. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Vamos de novo, agrada-te do Senhor, agrada-te dele, não da circunstância, pessoas, ou o que quer que seja, do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele mais o fará. Entrega o teu caminho no Senhor faz aquilo que Ele está te mandando fazer. Confia nele e o mais Ele fará. Amém. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Amém. Agora, qual foi a condição que Deus colocou para Davi e para Salomão? Verso 14, de 1 Reis 3. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Então, nós precisamos compreender que existe uma condição. Porque senão Deus seria injusto. Senão Ele faria para um e não faria para o outro. Mas se Deus faz para um, Ele tem que fazer para o outro, porque Deus não é injusto. Agora, como que Deus faz para fazer para um e fazer para o outro? Colocando condições. Como Davi guardou, como Salomão disse nos versos anteriores, Deus diz a mesma coisa para Salomão: se andardes nos meus caminhos, é uma condição, e guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi. Então, é uma condição para que nós possamos tomar posse, receber e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que não vivem aquilo que Deus tem para nós por falta de obediência a Deus. E fica sempre assim: Deus, até quando? E Deus fica lá de cima assim: até você guardar, obedecer, se colocar. Porque senão eu tenho que fazer para o outro lá também. Está vendo aquele que está matando aquela criança lá? Então, eu tenho que fazer para ele também. E é certamente que os problemas virão. Só que cada problema que vem, não vem maior que a sua força. Cada problema que vem, não vem maior que a sua força. E cada problema que vem, vem para te aperfeiçoar. Amém. O urso preparou Davi para quê? Para o leão. Não
Foi? E o leão preparou Davi para Golias. E Golias preparou Davi para Saul. E Saul preparou Davi para o trono. Então cada problema que você passa, meu irmão, é uma escada. Amém. Que você sobe. Que Deus te lapida. Que Deus te faz diferente. Que Deus te faz mais forte. Amém. Que Deus te faz com condição para receber coisas maiores. Amém. Agora, imagina se Davi, diante daquela situação difícil do urso, tivesse corrido e abandonado. Ele poderia ter feito isso, por que não? Aliás, como que ele não fez isso? Mas não. Enfrentou o leão, enfrentou Golias, enfrentou a situação de perseguição de Saul, e Deus deu o trono. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Agora, as pessoas veem Davi como a gente vê aqui, Deus falando de Davi dessa forma tão linda para Salomão. Eu já quis ser Davi. Eu já confesso para vocês, quando Deus fala assim, olha, Davi, homem segundo o meu coração. Eu falo, rapaz, mas que coisa, né? Que não é Rubens segundo o meu coração? Aí Deus me alegrou. Porque ele falou assim, não, como eu falei para Davi, eu venho falando para muitas pessoas ao longo desse Amém. Agora, muitas pessoas desejam ser como Davi, mas se elas descobrirem o preço que Davi pagou para ser um homem segundo o coração de Deus, muitas pessoas desistiriam. Verdade. As pessoas querem a bênção, pagar o preço não. Quantas noites você tem acordado aí para louvar e adorar o nome do Senhor? Para buscar a Deus? Ou madrugadas? E aí a gente sai daqui e o culto foi ruim. Quer que seja bom? As nossas prioridades ou as de Deus. Paulo diz o seguinte, em Atos 20 e 24, não precisam abrir. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, nada. Nem meus diplomas, nem dinheiro, nem isso, nem aquilo, nem nada. Nada. Contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vou ler de novo para a gente inculcar a palavra. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O ministério que você recebeu, ele precisa ser completado. Amém. Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E concluindo, sei que a gente fica todo animado quando eu ouvo essa palavra concluindo, eu também fico, né? Jesus Cristo diz o seguinte: buscai primeiro as minhas prioridades, e as suas prioridades vão ficar por minha conta. Amém. Aqui, Mateus 6, e eu vou ler do verso 25 ao 33, se os irmãos não quiserem abrir, não precisa, mas eu vou ler, onde Jesus Cristo diz o seguinte: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, bem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Ou o corpo mais do que o vestuário? Olha bem, fazendo uma pausa aqui, eu estou lendo, mas se Jesus Cristo estivesse falando isso para você, ou melhor, se você estivesse lá naquela época escutando isso aí, como é que seria? Entrava aqui e saía aqui?
Ou entrava aqui e parava aqui? Jesus Cristo está falando de novo. Amém. Amém. Eu vou ler. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Contemplai as aves dos céus, pois não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? 1 centímetro, ou 2, ou 5 centímetros, no seu tamanho? Ou seja, que benefício tem para cada um de nós a nossa ansiedade? É o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo que, como crescem, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, Jesus Cristo disse, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, vou fazer um parênteses aqui, que esse nem Salomão se vestiu. Deus deu. Eles não tiveram, foi criatividade para fazer como Deus fez, como faz com o lírio do campo. Ele tinha todos os recursos para fazer, para se vestir bem, para fazer o que ele queria fazer. Ele tinha toda a riqueza. Ele não teve, foi a habilidade que Deus tem de fazer como um lírio do campo, como uma flor. Olha aí. Olha que beleza. Só nessa flor aqui é azul, né? De falar que tem um monte de tom de azul aqui. Ele pega numa cor azul e faz o negócio virar o que vira. Então esse é o nosso Deus. Amém. Onde que eu estou? No 30. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, esses dias tinha uma aqui, trocou, passou para essa, e os dias troca de novo, passa para essa, e você vai continuar aí, e muda. Uns desses aqui já morreu, já plantou de novo, lá atrás o Sanés plantou, daqui uns dias morre mais um, e você vai continuar aí. E Deus está fazendo essas belezas nesses negócios aqui. E Ele está dizendo que você é mais importante do que isso aqui, que hoje está aqui, amanhã morre. Amém. Logo seca. 30. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ele sabe que a gente não acredita nessas coisas que Ele está falando. Ele sabe que a gente escuta isso aqui, mas não acredita. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe do que precisa de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Portanto, não fiqueis ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta o dia o seu próprio mal. Então Jesus Cristo, ele estava falando para aquelas pessoas, ele está falando hoje, ele sabe que o coração daquelas pessoas é o mesmo de hoje, ele sabe que aquelas pessoas não acreditavam no que ele estava falando, e ele sabe que hoje é da mesma forma. Por isso que nossas prioridades vão seguir prevalecendo. Por isso que as nossas prioridades vão seguir sendo nosso trabalho, nosso emprego, nossa formatura, e por aí vai. Bom, tem alguém falando que isso é errado? Não. O que nós estamos dizendo que é errado é isso ser em primeiro lugar.
concluir, Mateus 6,33. Mas, disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus.